Bom dia, eu espero que esse final de semana você esteja aproveitando em companhia da sua família, dos seus amigos. Nós louvamos o Senhor por mais esse domingo que nós podemos passar na presença do Senhor, ainda que distantes, ainda que separados como o corpo de Cristo. Mas eu queria te convidar nessa manhã a se colocar na presença de Deus, a pedir para que Deus esteja falando com você através do que Deus tem reservado para nós hoje. Amém? Vamos orar para começar essa reunião? Senhor, nós te louvamos e nós te agradecemos pela maneira como tens dirigido as nossas vidas, tem guiado as nossas vidas. Nós nos colocamos nessa manhã na tua presença e pedimos, Senhor, fala conosco, ministra ao nosso coração, revela a tua vontade para que nós possamos crescer em intimidade e relacionamento contigo. Amém. Irmãos, antes de nós entrarmos na palavra, eu gostaria de dar alguns avisos. Nós, como você já sabe, nós estamos no meio da reforma, estamos no meio de uma grande reforma em nossa igreja. Todo o telhado da nossa igreja será alterado, trocado, será feito novo. Nós não teremos mais essas colunas em meio ao templo e nós poderemos ter um espaço melhor de visão e de circulação no nosso templo. E muitas pessoas têm se voluntariado. Eu agradeço do fundo do coração a todos os que têm engajado aos nossos pedidos para ajuda no desmontar de tudo que nós temos aqui dentro da igreja. Muito obrigado pelos que estão se dispondo. Nós ainda provavelmente precisaremos de muita ajuda depois, na hora da montagem também. E eu, desde já, agradeço tudo que vocês têm, a maneira como vocês têm se colocado disponíveis para a obra do Senhor. Nós estamos fazendo um esforço muito grande para conseguirmos uma sala, ainda que provisória, para nós termos as nossas reuniões presenciais. E quando eu digo esforço, é realmente um esforço. Vocês, não sei se todo mundo tem essa noção, mas nós estamos no meio dessa pandemia, tudo está difícil de conseguir. Materiais para a reforma, ainda o se aproximar do Natal tem dificultado o fato de nós não encontrarmos mão de obra tão fácil, todo mundo quer tudo para ontem, mas nós estamos trabalhando muito para termos uma sala, ainda que pequena, para realizarmos os cultos presenciais. Nós não temos a data ainda que isso vai acontecer. Nós esperamos que isso ocorra o quanto antes, esperamos isso para a semana que vem ainda, mas estamos dependendo de algumas questões técnicas para que isso aconteça. Então, eu gostaria de te pedir para ficar atento às redes sociais da igreja, ao site da igreja, também por WhatsApp. Se você ainda não recebe as informações da igreja via lista de transmissão, entre em contato com a secretaria, pede para incluir o seu nome, o seu número na lista de transmissão e nós avisaremos sempre que essas novidades acontecerem. Tá bom? Vamos abrir nossas Bíblias em Mateus, capítulo 2, do 1 até o 12. Esse texto fala sobre o nascimento de Jesus, sobre a ida dos magos do Oriente até Belém da Judéia. Como todos sabem, nós estamos às vésperas do Natal. Há poucos dias faltam para nós celebrarmos o Natal. Eu não sei se é de conhecimento de todos, mas Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Jesus muito provavelmente nasceu entre junho e julho, e não em dezembro. Mas, ainda que o dia não seja esse, comemorar e celebrar o nascimento de Jesus é relevante. É relevante porque nessa data, ou independente da data que Jesus nasceu, Deus se despiu de sua glória e se vestiu de humanidade. E isso deve ser celebrado todos os dias do ano, não só no dia 25 de dezembro. Mas, por estarmos próximos do Natal, eu gostaria de meditar nesse texto que fala sobre os magos que saíram do Oriente e vieram até Belém, a Belém Efrata, para adorar Jesus.
Vamos ler então Mateus capítulo 2, a partir do verso 1. E diz assim: Depois de Jesus ter nascido em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, vieram alguns magos do Oriente a Jerusalém perguntando: Onde está o rei dos judeus recém-nascido? Vimos sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes perturbou-se e com ele toda a Jerusalém. Depois de convocar todos os principais sacerdotes e os mestres do povo, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. Eles responderam: em Belém da Judéia, pois assim está escrito pelo profeta: E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá o guia que conduzirá meu povo Israel. Então Herodes chamou secretamente os magos e procurou saber deles com precisão quando a estrela havia aparecido. E enviando-os a Belém, disse-lhes: Ide e perguntai cuidadosamente sobre o menino. Quando o achardes, avisai-me para que eu também vá adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e a estrela que tinha visto no Oriente foi adiante deles, até que parou sobre o lugar onde o menino estava. Ao verem a estrela, os magos ficaram extremamente alegres. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. Depois, abrindo seus tesouros, ofereceram-lhe presentes, ouro, incenso e mirra. Sendo avisados em sonho para não voltar a Herodes, regressaram para sua terra por outro caminho. Que texto impressionante. Nós costumamos ler esse texto e passamos o olho por ele e nós não vemos a profundidade do que está escrito aqui por Mateus. Mateus, ele nos contou a história, talvez uma das mais importantes histórias a respeito do nascimento de Jesus. Esses magos é o que nós podemos chamar hoje de, talvez, cientistas. Esses homens não eram judeus. Esses homens não eram, evidentemente, cristãos. Esses homens eram gentios de um povo diferente de Israel, mas eles conheciam astrologia, eles conheciam astronomia, eles se guiavam por sinais e profecias. Eles conheciam as profecias que haviam na Bíblia e em outros textos históricos. E é tão importante isso que Mateus está falando a respeito desses homens, que mesmo eles não crendo no Deus de Israel, eles creram que viria um Deus que se faria homem e que esse homem nasceria em tal cidade. Eles acompanhavam as profecias conforme elas haviam sido contadas. Bom, mas o contexto dessa história é muito importante porque Herodes não era um simples imperador, não era um simples rei. Herodes era descendente de Esaú, o irmão de Jacó, a quem Jesus é descendente. Então nós temos duas linhagens aqui. Nós temos a linhagem de Herodes, de Esaú, e a linhagem de Jacó por Jesus. Isso é tão importante porque esse rei, lembra que essa terra, Jerusalém, estava sendo governada pelos romanos. Quem mandava e desmandava nesse lugar eram os romanos. Mas os romanos, eles empossaram, deram poder, deram governo a um judeu. Só que esse judeu era um judeu que circulava, vamos dizer assim, acho que é a melhor palavra, entre romanos e entre judeus. Ele fazia de tudo para agradar romanos e tudo para agradar judeus, ainda que fosse um homem sanguinário. Herodes foi um homem extremamente sanguinário. Ele matou 3 esposas, ele matou 2 filhos, ele matou avô de uma esposa, entre milhares e milhares de pessoas. Ele matou pessoas próximas, pessoas da família, pessoas a quem ele deveria estimar. Então, Herodes era um homem que não tinha amor nem mesmo pelos seus familiares. Esse era o homem que estava no poder quando Jesus nasceu. Mas no primeiro verso e no segundo, começa dizendo assim:
Jesus nasceu em Belém, na Judéia, durante o reinado de Herodes. Então, esse era o cenário político do lugar onde Jesus nasceu e no momento em que Jesus nasceu. Por esse tempo, alguns sábios da terra do Oriente chegaram a Jerusalém. Esses homens acompanhando então profecias, acompanhando sinais do tempo, da natureza, eles entenderam que aquele momento era o momento em que Deus viria à terra em forma de homem. E eles então se dirigiram até esse lugar que eles não sabiam onde era. Eles vieram acompanhando uma estrela. Eles se dirigiram até esse lugar porque eles queriam adorar esse Deus que havia chegado à terra. E no verso 2 eles dizem: e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Pensa comigo, 3 homens sábios saem de um país distante se guiando por uma estrela, talvez um meteoro. Talvez não tão rápido quanto um meteoro. Enfim, eles estavam se guiando por uma estrela. Havia sinais no céu que guiavam eles até essa terra que eles não sabiam qual era. Chegando nessa terra, essa estrela provavelmente desapareceu e eles entenderam que ali era o lugar. E eles estavam em Jerusalém. Então eles entram no palácio. Entram no centro do governo daquele lugar. Entram diante do rei daquele lugar e perguntam: aonde está o rei dos judeus? Herodes, ouvindo isso, um homem sanguinário, ele pensa assim: vocês estão falando de outra pessoa que não eu? De quem que vocês estão falando? Eu sou o rei dos judeus. Eu governo esse lugar. Mas ele entendeu que os sábios não estavam falando dele, afinal era um recém-nascido. Então, a partir desse momento, Herodes começou a sentir o seu poder ameaçado. E esse homem, ele era um homem que não podia se sentir ameaçado. No final da sua história, no final da sua vida, a história conta que ele mandou matar todos os seus filhos. Ele ainda tinha por volta de 4 ou 5 filhos. E como ele sabia que o povo não ia chorar sua morte, o povo ia comemorar sua morte, ele mandou matar todos os seus filhos, porque ele não queria nenhum filho no seu lugar, e mandou matar boa parte da população. Na cabeça dele, ele queria que o povo chorasse, ainda que não fosse por causa dele. É um homem doente, é um homem que queria o poder a qualquer custo. Então esse homem, a partir daquele momento, dos 3 magos diante dele, dos 3 sábios diante dele, dizendo e perguntando aonde está o recém-nascido rei dos judeus, ele começou a se sentir ameaçado. E a partir dessa ameaça, ele começou a tomar atitudes contra o nascimento de Jesus. E aí nós conhecemos a história. Ele manda então que os seus soldados matem as crianças de 2 anos para baixo. E na verdade foram mortos cerca de entre 20 e 30 crianças do povoado onde Jesus estava, porque ele não queria essa ameaça diante dele. Herodes não podia se sentir ameaçado. E é interessante trazer isso para o nosso conceito, para a nossa vida, para a nossa realidade. Muitas e muitas vezes a palavra do Senhor fala conosco, entra como uma espada em nosso coração. E nós nos sentimos incomodados e talvez até constrangidos. Mas nós não permitimos que passe disso. E na verdade, um avivamento nós sabemos que vem através do arrependimento. E para que haja arrependimento, nós realmente precisamos matar o Herodes que existe dentro de nós. Nós precisamos aniquilar qualquer resquício do Herodes. E nós não matamos isso da mesma forma que Herodes mata os seus inimigos. Nós matamos o Herodes na nossa vida a partir de uma devoção completa a Jesus. Os sábios, eles não estavam satisfeitos em vir até Jerusalém para ver o recém-nascido. Esse texto, no verso 2, diz que eles disseram assim, entre aspas, vimos sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Muitas vezes, nós olhamos para a natureza
e pedimos sinais na natureza. Nós nos guiamos pela natureza para plantar, para colher, nós nos guiamos pela natureza para tantas coisas. E esses sábios, eles se guiaram pela natureza através de tantos textos que eles ouviram, porque eles queriam chegar até o rei dos judeus para adorá-lo. O objetivo deles não era ver o menino, o objetivo deles ia além disso. Eles queriam ver e eles queriam adorá-lo. Depois de adorá-lo, eles ainda trouxeram ofertas. Nós lemos todo o texto. Diz que eles trouxeram ouro, incenso e mirra. O ouro é um presente que se dá a reis. Quando eles iam na presença de um rei, a oferta que eles traziam era ouro. Mas esses sábios sabiam que, além deles estarem diante de um rei, eles também estavam diante de um Deus, de uma divindade. E por isso, então, eles trouxeram incenso. O incenso é um presente, é uma oferta para Deus, para a divindade. Eles trouxeram ouro, incenso e mirra. A mirra é um presente para alguém que está destinado à morte. Quando eles morriam, quando as pessoas morriam, eles passavam mirra para a conservação do corpo. Então, é interessante que esses homens, não sendo judeus, eles sabiam exatamente o que trazer ao encontrar Jesus. Eles sabiam exatamente o que entregar para Jesus. Muitas vezes nós mantemos Herodes, o nosso Herodes interno, porque nós não sabemos o que ofertar a Deus. Nós não sabemos o que trazer a Ele. E a verdade é que o que nós devemos dar a Ele é tudo o que nós temos, e tudo, exatamente tudo o que nós temos. Esses homens não esqueceram de nada. Esses homens, esses três sábios, eles entregaram exatamente o que eles precisavam entregar para o menino Jesus. Mas no verso 3 continua, e diz assim: ao ouvir isso, o rei Herodes ficou perturbado, e com ele todo o povo de Jerusalém. Herodes, como eu disse, ele não podia se sentir ameaçado. Ele não aceitava uma ameaça. Ele acabava com as ameaças, matando as suas ameaças. E muitas vezes nós temos dificuldade de acabar com Herodes na nossa vida, porque nós temos dificuldade de cortar pela raiz aquilo que alimenta o nosso pecado, aquilo que alimenta a nossa concupiscência. Eu tinha um pastor em Londrina que falava uma coisa muito sábia. Eu nunca mais me esqueci daquilo. Ele diz assim: olha, se você acha que vai confessar um pecado, e nós devemos confessar pecado, mas antes de confessar pecado, confesse a tentação. Porque se você confessar a tentação, a chance de você não chegar no pecado é muito grande. Porque você se tornou vulnerável àquilo, e aquilo, a partir de então, começa a estar diante dos seus olhos e você começa a vigiar. Isso é matar Herodes antes de qualquer coisa. Nós precisamos matar qualquer ameaça na nossa vida que venha se tornar ou um Deus, ou um trono, ou um pecado, simplesmente. Herodes reuniu os principais escribas. Escribas são aqueles homens que estudam, que reproduzem e que escreviam sobre a lei e sobre os profetas. Ele então convoca esses homens, convoca os sábios do seu reino para conversar com os magos e descobrirem se aqueles magos, o que eles estão falando, é realmente verdade. Diz no verso 4: reuniu os principais sacerdotes e os mestres da lei e lhes perguntou: onde nascerá o Cristo? Então, ele tem três homens vindo do Oriente, três sábios vindos do Oriente, e esses três homens estão dando uma informação nova para ele, uma informação que ele não tinha, que ele desconhecia. E a informação é a informação de que existe outro reino, o reino dele. Então ele chama todos esses sábios, todos esses escribas e diz: descubram onde vai nascer. Descubram se o que eles estão falando é realmente verdade e nós vamos tomar uma atitude. Como Herodes, aqueles escribas poderiam saber muito a respeito de Jesus.
Talvez eles sabiam tudo a respeito dessas profecias. Eles sabiam o tempo, eles sabiam o lugar, mas não se importavam. É interessante isso porque os magos não tinham relação nenhuma com os judeus. Os homens do Oriente não conheciam, talvez, toda a cultura judaica. Não seguiam o Deus de Israel. Mas aqueles que seguiam o rei de Israel, aqueles que ouviam a lei, que liam a lei, que estudavam a lei, que sabiam de todas as profecias, não estavam se importando com as profecias, não estavam dando atenção às profecias, não estavam indo atrás delas e confirmando elas se aquilo que eles estavam falando era realmente verdade ou não. E nós muitas vezes fazemos isso. Muitas vezes nós separamos as pessoas entre aquelas que são cristãs, que vêm na nossa igreja, e aquelas que não vêm. Nós fazemos isso, separamos dois grupos. E a verdade é que Deus não separa dois grupos. A verdade é que Deus olha lá de cima e Ele olha corações. E olha para dentro de nós e Ele pergunta, Ele crê em mim ou Ele não crê em mim? Ele me recebe ou não me recebe? Eles vão receber o meu filho com honra? Eles vão adorar o meu filho ou não? Vão tratar o meu filho com desprezo? Mesmo conhecendo toda a lei, mesmo conhecendo todo o profeta, há pessoas que desprezam as notícias a respeito de Jesus. Mesmo conhecendo toda a lei e todos os profetas, há pessoas que ignoram as boas novas de Cristo. Era o caso desses escribas, era o caso de Herodes. Eles estavam vivendo a vida deles. Apesar de conhecerem toda a palavra, apesar de conhecerem as Escrituras, eles estavam vivendo a vida deles. A prioridade era a vida deles, não era nada além disso. Nós precisamos ter um coração inclinado ao Senhor. Era o que esses três sábios tinham. Apesar deles não conhecerem exatamente o Deus de Israel, eles tinham um coração inclinado a Deus. Eles tinham um coração de servo, que amavam a Deus e queriam servi-lo onde quer que eles estivessem. No verso 5 e no verso 6, diz assim: eles responderam, em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta. E você, Belém, na terra de Judá, não é a menor entre as principais cidades de Judá, pois de você virá um governante que será o pastor do meu povo, Israel. Mateus está citando Miqueias, capítulo 5, verso 2. Lá atrás, Miqueias disse o seguinte a respeito do nascimento de Jesus e a respeito da cidade aonde ele nasceria. Diz assim, Miqueias 5:2: mas você, ó Belém Efrata, é apenas uma pequena vila entre todo o povo de Judá, e no entanto um governante de Israel, cujas origens são do passado distante, sairá de você em meu favor. Jesus deveria nascer na cidade de Davi, Belém Efrata. Belém significa a casa do pão. Uma cidadezinha pequena no interior de Israel, uma cidade insignificante até então, uma cidade que muitos diziam, como pode vir alguma coisa que presta dessa cidade, sendo que é uma cidade insignificante. Essa era Belém. Só que nós somos assim também. Muitas e muitas vezes um olha para o outro e pensa assim, pode vir alguma coisa dessa pessoa? Será que eu tenho alguma coisa para receber dessa pessoa? E na verdade, aonde Jesus toca, aquilo que Deus toca se torna importante, se torna excepcional, se torna maravilhoso. Foi o que ele fez com Belém. Ao nascer em Belém, uma cidadezinha até então insignificante, Jesus colocou essa cidade na história da humanidade. Jesus colocou essa cidadezinha minúscula, essa aldeia, na história da humanidade. Não é pouca coisa. Não é pouca coisa. Pense, 3 homens viajaram semanas, talvez meses, para encontrar o Filho de Deus. E o Filho de Deus nasceu num lugar insignificante. Nós, muitas vezes, somos considerados insignificantes perante o mundo. Mas o que eu tenho para te dizer é que
quando Jesus nasce em nossas vidas, nós nunca mais seremos dados como insignificantes. Nós nunca mais teremos o carimbo de insignificantes. Nós nunca mais teremos o conceito de insignificantes. Porque a partir do momento em que Jesus nasce em nossas vidas, nós somos únicos, exclusivos e para a honra e a glória do Senhor Jesus. Verso 7. Então Herodes convocou os sábios em segredo e soube por eles o momento em que a estrela tinha aparecido. Muitas e muitas pessoas usam as Escrituras, usam as profecias, usam a palavra de Deus para os seus interesses. Era o que Herodes estava fazendo. Herodes estava mandando esses escribas buscarem e entenderem o dia, a hora, o lugar em que Jesus nasceria para os seus próprios interesses. Ele convocou uma multidão de sábios, em segredo, para descobrirem os mistérios de Deus. Só que a palavra diz que os mistérios de Deus são para aqueles que o temem. Ele foi atrás para descobrir os mistérios e os segredos do Senhor, e ele não descobriu simplesmente porque ele não temia ao Senhor como um filho. Verso 8. Vão a Belém e procurem o menino com atenção, disse ele. Quando o encontrarem, voltem e digam-me para que eu vá e também o adore. Ele está falando para os 3 sábios, ele está falando para os magos. Ele está dizendo assim, então vocês sabem mais do que nós. Vocês estão sabendo, vocês têm mais informação do que os meus escribas têm. Então vão até Belém, descubram aonde que ele onde ele nasceu, onde ele vai nascer, e venham me contar, porque eu também quero adorá-lo, eu também quero servi-lo. Sabendo da história de Herodes, de como ele era, nós sabemos que o que ele queria não era isso. O que ele queria era justamente matar o Messias. Ele queria acabar com a ameaça. E esses homens saem então, vão em direção a Belém. Provavelmente pesarosos, provavelmente preocupados. Talvez estavam sendo seguidos, talvez haviam espias entre eles. Mas esses homens então se dirigem a Belém para encontrar o Messias. E olha o verso 9, como ele continua. Após a conversa com o rei, os sábios seguiram seu caminho, guiados pela estrela que tinham visto no Oriente. Ela ia adiante deles, até que parou acima do lugar aonde o menino estava. A estrela guiou eles até Jerusalém. Eles entram no palácio, falam com Herodes, fazem toda essa conversa que eles tiveram com Herodes. Saem do palácio, a estrela está guiando eles de novo. É para eles encontrarem o menino que havia nascido. Não há outra explicação. Eu chego a supor que todos viam essa estrela e todos tinham a oportunidade de segui-la. Nós temos a oportunidade de seguir os sinais. Talvez na sua vida você já teve encontros com Deus que foram sinais marcantes dele na sua vida. Talvez você já teve experiências com Deus marcantes o suficiente para outras pessoas verem Deus agindo na sua vida. E ainda assim você desconsidera esses sinais. Ainda assim você finge que eles não aconteceram. Você se torna indiferente a esses sinais. Talvez esses homens que seguiam os magos, seguiam os sábios, estavam ignorando. Vendo, fingiam que não viam. Vendo, não enxergavam. Acontece que esses homens que temiam a Deus, viam e enxergavam um sinal no céu que guiava eles até o Cristo, até o Messias. Verso 10 diz que quando viram a estrela, ficaram muito alegres. Eles não fizeram acordo com Herodes. Quando Herodes disse, olha, vão lá e venham, voltem e me contem o que aconteceu, aonde ele está. O texto não diz nenhuma resposta que eles deram, porque provavelmente eles não deram nenhuma resposta. Muito provavelmente eles ficaram calados e eles entenderam que aquele homem não queria o bem deles e muito menos o bem
do Messias. Então eles seguiram essa estrela, foram adiante no caminho, até encontrar a casa aonde estava o menino. E diz que a estrela se moveu, a estrela foi até Belém guiando eles. E quando essa estrela então chegou em Belém, talvez em cima da casa da família de Jesus, essa estrela parou. E chegando ela lá, ela se deteve sobre o lugar onde estava o menino. Verso 11. Ao entrar na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e se prostraram e adoraram. Então abriram seus tesouros e o presentearam com ouro, incenso e mirra. Como eu falei antes, eles não queriam ver Jesus, eles queriam adorar Jesus. Não basta ver Jesus, não basta você vir nesse lugar e ouvir nós falarmos, ouvir outros irmãos falarem, você precisa adorá-lo. Você não pode se contentar em ver Jesus. Esses homens nem talvez tinham a consciência exata do que estava acontecendo, mas eles sabiam exatamente o que fazer quando encontrassem Jesus. Quando nós encontramos Jesus, não basta ver, nós precisamos adorá-lo. E como eu mencionei, eles trouxeram ouro, incenso e mirra. Eles sabiam exatamente o que ofertar ao Messias. Eles sabiam exatamente o que entregar ao Messias. Muitas vezes nós viemos aqui, à casa do Senhor, ou estamos diante dele no nosso quarto fechado, e nós não sabemos o que fazer. Inclusive tem uma música que diz, o que fazer quando ele vem? Meu irmão, essa música está completamente errada, porque se você não sabe o que fazer quando ele vem, se você não sabe o que fazer quando está diante do Messias, de um Deus que se despiu da sua glória, se vestiu de humanidade, se você não sabe o que fazer diante dele, alguma coisa está errada com você. Você precisa entender que ao chegarmos diante do Messias, não há outra coisa a se fazer, a não ser adorá-lo, adorá-lo e adorá-lo. Charles Spurgeon disse o seguinte, abre aspas, aqueles que buscam por Jesus o verão, aqueles que realmente o veem o adorarão, aqueles que o adoram consagrarão seus bens a ele. Fecha aspas. O que Spurgeon está dizendo é o seguinte, não se satisfaça em ver Jesus, não se satisfaça em adorar Jesus de forma simples, comum, entregue tudo a Ele. E quando eu digo tudo, eu não estou me referindo só a bens materiais. Eu estou dizendo tudo. Há muitas áreas na nossa vida que nós não entregamos a Jesus. Há muitas coisas que nós fazemos, que nós não consagramos a Jesus, que nós não entregamos a Jesus, porque ainda são preciosas para nós, apesar de serem lixo para Deus. Deus guiou homens do extremo oriente até Belém para suprir a necessidade do próprio Filho. E nós somos filhos de Deus. Pouco tempo depois, José precisaria tirar sua família de Belém, fugir para o Egito. Pensa, Deus já deu o escape a Jesus e a José, antes deles saberem que havia necessidade de fuga. Pense uma viagem distante, não custa barato. O que Deus estava fazendo ao levar esses homens lá, primeiro, era anunciar que o rei estava entre nós. E depois de anunciar que o rei estava entre nós, a segunda coisa que Deus fez foi levar suprimento financeiro a Jesus, a José, para que eles pudessem fugir para o Egito. Uma viagem dessa não sai barato. E Deus, de antemão, sabia a necessidade que aquela família ia ter. Assim como de antemão, Deus sabe as nossas necessidades, as necessidades que nós teremos, e Ele as supre para o seu propósito. Verso 12. Quando chegou a hora de partir, retornaram para a sua terra por outro caminho, pois haviam sido avisados em sonho
para não voltar a Herodes. Herodes tinha dito para eles então o seguinte: vão, descubram onde está esse menino e voltem para me contar. Eles não responderam nada quando Herodes disse isso a eles. Mas estando lá na casa, ou próximo à casa do Messias, eles foram avisados em sonho para não voltarem pelo mesmo caminho, para irem por outro caminho. Sabe o que é mais interessante sobre isso? É que quando nós temos um encontro com Deus, quando nós somos impactados pela presença de Jesus, nós temos os nossos caminhos mudados. Nós temos a direção das nossas vidas mudadas. Não há como ficarmos da mesma forma depois de um impacto, depois de um encontro com Jesus. Se você, e eu quero crer que não, ainda continua andando pelos mesmos caminhos que você andava antes, você precisa se examinar se você realmente teve esse encontro com Jesus, ou se não, foi somente vê-lo o que você fez. Não há como você adorá-lo em espírito e em verdade sem ter um encontro com Jesus. Não há como você realmente ter um encontro com o Messias e continuar da mesma forma. A partir do momento em que você encontra o Salvador da sua vida, todos os teus caminhos são mudados. Eles tiveram um sonho dizendo para eles não voltem. Deus estava preocupado com as suas vidas, com a sua segurança, e mandou um sinal a eles para que eles mudassem o seu trajeto. Quando nós estamos ligados à videira, quando nós estamos ligados ao senhorio de Cristo, Ele cuida de todas as nossas necessidades. Ele vai à nossa frente, nos guiando. Ele nos dá sinais no céu e dentro de nós, para que nós tenhamos prosperidade em todos os nossos caminhos. Salmo 73, 24, o salmista diz o seguinte: guiar-me-ás com o teu conselho. Quando nós observamos os conselhos do Senhor, não tem como o caminho que nós tomarmos acabar em morte. Quando nós somos guiados pelos conselhos do Senhor, e esses conselhos podem vir por sinais no céu, sinais na terra e sinais interiormente. Quando nós somos guiados dessa maneira, não há como dar errado. Mas eu queria, baseado nesse texto, observar 3 atitudes que os magos tiveram em relação ao momento anterior ao nascimento de Jesus, ao momento em que eles encontraram Jesus e ao momento posterior ao encontro com Jesus. No primeiro momento, antes de encontrar o Messias, eles observaram 3 coisas. Eles tiveram 3 atitudes. Eles não mediram esforços, está no verso 1. Depois eles buscaram informações completas aonde estava Jesus na palavra, está no verso 2. E depois eles perseveraram na busca pelo Messias. Esse encontro com Herodes poderia ser o fim da história. Eles poderiam ficar com medo diante de Herodes através das ameaças que Herodes deu. Eles poderiam retroceder, eles poderiam mudar de planos, eles poderiam voltar e deixar para um outro momento. Mas eles não fizeram isso. Eles continuaram, apesar das adversidades, apesar da dificuldade, apesar das circunstâncias, eles continuaram atrás do Messias. No segundo ponto, eles tiveram 3 atitudes ao encontrar Jesus. A primeira delas foi: alegraram-se intensamente. Quando nós encontramos Jesus, nós nos alegramos. É impossível não se alegrar na presença do Messias. Outra atitude, eles adoraram Jesus com humildade. Alguns consideram esses homens reis, mas não se sabe ao certo se eles eram reis. A Bíblia fala que eles eram sábios, e nós precisamos nos ater a isso. E esses sábios, ainda que não fossem reis, eram homens importantes. Homens importantes que trouxeram presentes importantes e colocaram aos pés do Salvador. Terceiro ponto, eles presentearam o Messias.
você não chega diante de um rei, você não chega diante de Deus, você não chega diante de um homem que vai morrer por você de mãos vazias. Isaías, no capítulo 60, no verso 6, diz: o povo de Sabá trará ouro, incenso e adorará ao Senhor. O profeta Isaías profetizou que esses 3 homens estariam diante do rei, diante do Messias, e trariam tesouros a ele. E o terceiro ponto, depois de encontrarem Jesus, eles observaram e eles tiveram 2 atitudes muito importantes. A primeira delas, eles viveram dentro da orientação de Deus. Ainda que eles não fossem judeus, eles buscaram a orientação de Deus para o seu trajeto, para o seu caminho, para a sua busca. E o segundo ponto, voltaram por outro caminho. Eles, apesar de não conhecer exatamente esse Deus, de não ter a completa definição de quem era esse Deus de Israel, eles observaram os sinais que Deus deu ao coração deles. Eles observaram e cumpriram tudo o que eles sentiam de Deus nas suas vidas. Não há outra maneira de se viver, a não ser entregando tudo diante do Senhor, diante do Messias. Como eu disse no início, dia 25 de dezembro não é o dia que Jesus nasceu. É importante nós termos um dia para comemorar, mas não é o dia que Jesus nasceu. Mas esse texto que nós meditamos nessa manhã é um texto para todos os dias das nossas vidas. É um dia para ser observado todos os dias das nossas vidas. É muito bonito nós lermos ele na época de Natal, mas é extremamente importante nós observarmos ele 365 dias do nosso ano. John Charles Ryle, um teólogo, também apresentou 3 lições a partir desse texto. A primeira delas é que há verdadeiro servo de Deus onde nós não imaginamos que tem. O segundo, nem sempre são os que mais glória tributam os que possuem o maior privilégio religioso. Aqueles escribas eram religiosos, mas viviam uma falsa religião. E não foi para isso que Deus nos chamou. Deus nos chamou para vivermos uma religião pura, santa e verdadeira. Ponto 3, que Charles Ryle fala: para ser um verdadeiro cristão, não basta conhecer apenas as profecias. Você precisa crer no Messias. Que nessa manhã eu oro para que o Espírito Santo tenha falado com você assim como falou comigo. Eu oro para que o Espírito Santo tenha movido no seu coração assim como moveu no meu. E eu louvo ao Senhor por ter enviado o seu Filho. Eu louvo a Jesus, eu agradeço a Jesus por ter se despido de toda a sua glória lá no céu e ter se vestido da nossa humanidade, ter se feito como um de nós, para resgatar todos os homens. Vamos orar nessa manhã, feche os teus olhos, coloque-se verdadeiramente na presença do Senhor, entregue os teus caminhos a Ele agora e peça para que Ele realmente possa fazer você entender a forma como Ele deseja ser adorado pela sua vida, pela vida da sua família nessa manhã. Senhor, nós te louvamos e nós te agradecemos pela maravilhosa maneira como tu tens agido através da humanidade. Obrigado, Senhor, pelos sinais, pelas palavras, pelas profecias ao longo de toda a história que tu entregou à humanidade, nos preparando, nos avisando de que tu virias. E assim como tu nos avisou uma vez, assim como tu nos avisou da primeira vez, nós cremos que tu tens nos avisado sobre a tua segunda volta, sobre a segunda vinda de Jesus à terra. E eu quero te pedir, Senhor, que nesse tempo, nessa estação, nesses dias, tu esteja tocando em nossas vidas, que nós possamos ter os nossos olhos e os nossos ouvidos abertos para compreender exatamente, com precisão, que tu estás vindo à terra novamente.
E nós não queremos fazer como esses escribas fizeram, ignorar e sermos indiferentes às tuas palavras, ser indiferentes à tua escritura, às tuas profecias, aos que os teus servos já deixaram registrados na palavra. Nós queremos, Senhor, entender não só com os olhos, nós queremos ver não só com os olhos, mas queremos compreender com o nosso coração. Por isso, continua ministrando em nós, falando em nós a respeito da tua segunda volta. E vem sem demora. Abençoa os meus irmãos que estão em casa. Abençoa os meus irmãos que estão distantes hoje da nossa comunhão por causa dessa reforma e por causa da pandemia. Mas cuida de cada um de nós e nos leva, Senhor, guardados por todos os teus caminhos. Amém. Exaltado, o Rei exaltado no céu, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terras e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, para sempre exaltado no céu. Eu louvarei. Ele é exaltado, para sempre exaltado seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terras e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Oh, oh, oh. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terras e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, para sempre exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu.